Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos nos aprofundar em um tema que tem a ver com a tua caminhada, tem a ver com o fato de você reconhecer o Senhor como seu Pai, como teu Deus. Que existem inimigos a serem vencidos. E que o primeiro passo para vencer essa batalha já foi dado. O tema de hoje é vencendo o inimigo. E é muito importante, não é valorizar o inimigo, mas saber que existe um inimigo e quais são as armas que você tem para lutar contra ele. Ezequiel capítulo 28, do verso 12 ao 19, relata alguns detalhes de quem é o nosso inimigo. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante. Berilo, ônix e jaspe. Safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Essas são as características de quando Lúcifer, chamado assim na Bíblia, o diabo, o nome dele era Lúcifer quando ele fazia parte do céu. Quer dizer, estrela da manhã, luz. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça, para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e o reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-la. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Esse é o texto mais antigo que fala sobre o diabo, Satanás, que é o inimigo das nossas almas. E, como eu disse no começo, como é importante saber quais são as armas que nós temos para lutar contra esse inimigo. Aqui não existe como propósito do nosso discipulado se aprofundar em demoniologia, que é o estudo dos demônios, nem tampouco deixar ninguém totalmente conhecedor de todos os detalhes. É apenas uma visão que inicia esse trajeto de busca em Deus. Afinal de contas, nós não estamos aqui para conhecer o diabo, nós estamos aqui para conhecer o Senhor. O texto de Lucas, capítulo 13, verso 16, diz o seguinte: Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? O que nós entendemos sobre o diabo, no setor de operações dele, uma das características é aprisionar, é deixar-nos prisioneiros de situações,
prisioneiro de pessoas, prisioneiro de coisas que nos afaste daquilo que o Senhor nos chamou para ser, que somos filhos. O principal alvo do diabo é derrubar você, é afugentar da glória de Deus você. Esse texto do Evangelho de Lucas fala de uma mulher que durante 18 anos estava aprisionada, presa por situações devido ao diabo. O texto é muito claro, mas o Senhor Jesus, a presença dele, a libertou daquilo que a aprisionava. Então, o Senhor, ele é muito maior do que as forças do diabo. Se você está firme nos pés do Senhor, as forças do Satanás não têm poder para te destruir, para te derrubar. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não veja a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O demônio tem como papel nos tirar da visão de Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando nós nos submetemos a Deus, recebemos autoridade e força para resistir, e o diabo não poderá nos atacar. Afinal de contas, o texto termina dizendo: ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Entenda que ele procura a quem possa. Então não é sobre todos, é sobre aquele que não vigia. 1 Pedro 5:8. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Existe uma sentença sobre o diabo de ser destruído, de ser aniquilado. E um dos maiores papéis dele é nos levar junto com ele. Por isso que nós, ao entregarmos a vida ao Senhor Jesus, nós estamos livres para adorar. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O inimigo tentou fazer com Jesus o que tenta conosco todos os dias, nos levar a adorá-lo, a entender que ele é o caminho, mas o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mateus capítulo 4, verso 10. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Primeira carta a João, capítulo 3, verso 8. Quando estamos revestidos com a graça que o poder que Jesus nos deu, nós podemos destruir, no nome do Senhor, as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. Vistam toda a armadura de Deus, para que possas ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, verso 11. As ciladas existirão, muitas vezes se manifestarão em nossas vidas, mas se estamos revestidos em Deus, nós resistiremos. Efésios 6, verso 11. Como vencer? 2 Coríntios 10, verso 4 ao 5, fala de características de como podemos vencer. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando não só sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que nós fazemos e como nós lutamos está totalmente relativo à dependência de Deus. Sabemos que nele estamos firmes, nele estamos firmados. Estar firme no Senhor é ter a certeza que não é a minha força mental, não é a minha força física, não. É a minha intimidade com Deus que afugenta as ciladas do diabo contra as nossas vidas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. As palavras de Paulo mostram a necessidade de conhecer a Jesus verdadeiramente, pois apenas dessa forma nos tornaremos fortes nele e na força do seu poder. Poder esse que serve tanto para nos defender, como atacar nosso inimigo real, Satanás. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Portanto, não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios, do verso 10 ao 12. Nós não temos pessoas como inimigas, nós temos o inimigo, ele que articula nas pessoas, nas situações para nos derrubar. Quando nós estamos firmes no Senhor, nós reconhecemos que a criação de Deus é boa. O inimigo que tenta a cada momento corromper, destruir, destituir. Mas em nome de Jesus, nós fomos sarados e resgatados por sua graça. Assim, mantemos-nos firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, do verso 14 ao 18, é algo a ser vivido todos os dias, porque assim, todos os dias nós vencemos. E agora você pode responder. Quais as armas? Quais armas a palavra de Deus ensina que você tem à sua disposição para construir uma vida vitoriosa? Em que área da sua vida você tem encontrado maior dificuldade para lutar com a guerra espiritual? Cite 3 textos bíblicos que servem de inspiração para o seu discernimento nessa área de sua vida. Você pode citar alguma experiência pessoal nessa área de sua vida? Que o Senhor te abençoe, que Ele possa te fortalecer e que cada uma das suas guerras sejam vencidas debaixo da bandeira do Espírito Santo. Em nome de Jesus.